Muito boa noite, eu sou Antônio Carlos Valese, cirurgião bariátrico do Paraná, e estou aqui mediando mais um Barilive, o penúltimo do ano e o número 95. O Barilive é uma transmissão que acontece semanalmente, às quintas-feiras, às 20 horas, e é uma iniciativa da nossa sociedade para informar o público sobre todos os aspectos importantes da obesidade e suas consequências, e também sobre a cirurgia bariátrica e metabólica. E sobre isso, hoje nós vamos debater um tema muito prevalente dentro da população, que é a hipertensão arterial. O tema vai ser como fica a hipertensão arterial após a cirurgia bariátrica e metabólica. Para isso, nós contamos com dois convidados ilustres, o meu amigo Carlos Schiavon, cirurgião bariátrico de São Paulo, e também o meu amigo Luiz Bortolotto, cardiologista aqui de São Paulo também. Saúdo todos os internautas que nos acompanham pelo Facebook e pelo Instagram, e também nós recebemos uma série de perguntas que podem ser feitas e temos umas perguntas já durante a semana, mandadas pelos nossos espectadores, pelas pessoas interessadas, e outras perguntas também podem ser mandadas que nós vamos conseguir que elas sejam, pelo menos na maioria, respondidas aqui pelos nossos convidados. Então, já começando o tema, eu vou começar com o Bortolotto primeiro, falar sobre o que é hipertensão, como surge a hipertensão, as consequências da hipertensão, enfim, para o nosso público saber sobre essa doença. Obrigado. Boa noite a todos os internautas, boa noite para você, Carlos, boa noite, Schiavon. É muito importante essa informação chegar nos internautas, principalmente, como você já falou, a hipertensão é a principal doença crônica não transmissível, isso é, a doença que acontece sem nenhum tipo de contaminação, e é o principal fator de risco responsável pelas mortes no Brasil, que seriam o derrame, o AVC e o infarto. E, basicamente, só para explicar um pouco para o internauta, o que caracteriza, o que define a pressão alta é uma resistência maior dos vasos ao trabalho do coração. Em resumo, é lógico que tem outras coisas. E como a gente mede isso? A gente mede essa maior resistência com a aferição da pressão, com o valor da pressão. Então, quando a gente mede a pressão arterial, a gente está medindo essa resistência maior dos vasos ao coração. E valores hoje maior ou igual a 14/9 ou 140/90 em medidas repetidas fazem o diagnóstico de que a pessoa tem pressão alta ou tem hipertensão. E por que ela tem hipertensão? Ela tem hipertensão principalmente relacionado à genética, então se tem pai, mãe, avós hipertensos, ela tem mais chance de desenvolver a doença, então é um fator muito importante, e por isso o cuidado quando tem o familiar com hipertensão precisa ser bem precoce, bem logo, na fase já de adolescência, e os fatores ambientais que contribuem para que a pessoa fique mais cedo ou com maior gravidade na hipertensão. E esses fatores são o ganho de peso, então a obesidade é um dos fatores mais importantes, consumo excessivo de sal, então comer muito sal na alimentação, adicionado ou produtos industrializados, sedentarismo, aumento de consumo de álcool e o próprio estresse repetitivo são fatores que contribuem para a doença. Eu posso ter hipertensão e não saber? Pode. Principalmente, esse é um detalhe muito importante, 90% das pessoas que têm pressão alta não têm nenhum sintoma. Por isso que é muito importante fazer a aferição, a medição da pressão regularmente com um profissional de saúde, pelo menos uma vez por ano. Se já for hipertenso, mais vezes ainda, 3 a 4 vezes. E, doutor Luiz, quais seriam os sintomas se a pessoa tiver sintomas? Os sintomas são muito gerais, mas tem alguns sinais de alerta. Então, a dor de cabeça frequente, tonturas, uma falta de ar, uma dor no peito, sangrar o nariz, são sintomas que podem ter um alerta de que a pessoa pode ter pressão alta. Então, precisa
já procurar o médico. Mas a recomendação é sempre fazer uma aferição, pelo menos 1 a 2 vezes por ano. Já que esse programa é dirigido à população, eu gostaria de esclarecer, que o doutor esclarecesse uma coisa. Existem esses aparelhos de medir a pressão, que são eletrônicos, e quando nós vamos em consultório médico, normalmente o médico ainda usa aquele aparelho antigo, parece obsoleto. Se eu tivesse esse aparelho mais moderno, vamos dizer assim, em casa, ele é confiável? Tem os aparelhos que são recomendados, né, de aferição automática da pressão. A gente tem incentivado para o uso em casa, porque ajuda até no tratamento da pessoa, a pessoa se monitorar, ver como é que está a sua pressão. É lógico que não é para medir toda hora, às vezes tem paciente que quer medir o tempo inteiro, e é importante a gente falar que a pressão varia o dia inteiro. Mas esses aparelhos podem ajudar. São validados, sempre de braço, não de punho, que é o que é mais difundido, é o de punho, mas é importante alertar que o de punho não é o mais recomendado. E ajuda, mas tem que consultar o médico para indicar qual seria os mais validados para isso, não é comprar qualquer um. E sempre que eu for diagnosticado com hipertensão, eu vou precisar tomar medicamento? Na grande maioria das vezes é preciso o uso de medicamento, e o medicamento para o resto da vida, na maioria dos casos. Alguns pacientes podem se beneficiar de hábitos saudáveis de vida sem a necessidade do remédio, mas é a minoria, mas pode se beneficiar. Então, perder peso, fazer uma atividade física regrada, diminuir o sal na dieta. É um grupo de pacientes que só com isso pode se beneficiar, mas são os que são chamados hipertensos mais leves. Agora, os hipertensos que não são tão leves, que têm já complicações e que têm um nível de pressão muito mais alto, precisa de medicamentos, às vezes 2, 3 medicamentos. E nesses, alguns fatores podem contribuir para precisar de mais remédio, como a obesidade, por exemplo, né, que é um fator que influencia na necessidade até maior de número de remédio. Mas esses medicamentos, quando necessários, eles não podem dar tontura, fazer urinar mais? Como funcionam exatamente os remédios? Tem vários tipos de remédio para pressão, tem uma variedade grande. Tem o grupo dos diuréticos, que é aqueles que fazem urinar um pouco mais, principalmente no uso inicial dos remédios. Depois a gente tem aqueles que dilatam os vasos por vários meios. E tem o que bloqueiam o sistema de aumento de adrenalina. Então, são vários tipos que o médico vai escolher o melhor para aquele tipo de paciente. Os efeitos colaterais existem, né, para qualquer medicamento. Alguns pacientes têm mais ou menos. Mas, em doses equilibradas, fazendo o uso adequado, você pode ter menos chance de ter os efeitos colaterais. Mas é sempre tomar o remédio um tempo prolongado. Isso, às vezes, é ruim, é difícil. A gente sabe, é difícil tomar um remédio o resto da vida, e às vezes precisa tomar 2, 3, 4, até 6 comprimidos, é difícil. Então, diminui a chance da pessoa lembrar de tomar o remédio, né? Então, isso dificulta um pouco o tratamento. O Schiavon está com vontade de falar aqui, mas eu vou fazer mais uma pergunta para o Luiz. Eu estou achando isso um pouco... um pouco elegante da minha parte, né? Te convidei Luiz, e não te... Está te exigindo muito. Não, mas eu já vou pôr você na roda, espera aí. Se eu não tomar o remédio, quais as consequências da hipertensão arterial não tratada? Não tratada. É importante frisar que a tomada da medicação precisa ser diária, precisa seguir aquela dose que o médico tem recomendado. Então, sempre precisa seguir a medicação. Não esquecer de tomar, porque o fato de esquecer ou parar de tomar o remédio pode trazer um prejuízo para o coração. Então, o coração pode dilatar, a pessoa pode ter uma insuficiência dos corações, insuficiência nos rins, e as principais complicações, que são AVC e um infarto, isso a longo prazo. Não é um dia, ela não vai ter um infarto se parar um dia, mas em alguns casos, dependendo do número de remédios, ela pode ter um pico de pressão, e isso ser prejudicial para ela. Bom, o Dr. Schiavon está aqui nessa reunião não somente porque é meu amigo e um membro muito ativo da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, mas porque ele tem um trabalho
muito conceituado, já ganhou vários prêmios, ele já foi solicitado a apresentar esse trabalho em reuniões internacionais de valor inestimável, e ele analisou a repercussão, como o Dr. Luiz falou, muitos pacientes obesos apresentam hipertensão. Então nós vamos agora dar a palavra para o Schiavon, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho seu, que analisou a melhora da hipertensão com a cirurgia, com a perda de peso. Então eu gostaria que você analisasse, antes de entrar no trabalho em si, qual a relação obesidade e hipertensão, como que isso poderia ser melhorado, quais os pacientes que só pela hipertensão teriam indicação cirúrgica. Bom, primeiro, boa noite, meus amigos, boa noite aos amigos internautas. É um prazer estar aqui, a gente já veio algumas vezes conversar com vocês. Então, baseado no que o Dr. Luiz falou, que a obesidade é um fator importante na piora do quadro de hipertensão, né, ou no aparecimento da hipertensão, nós imaginamos, baseado em vários estudos que já se fazia com diabetes, com outras doenças, que talvez a cirurgia bariátrica poderia trazer um benefício, já que a perda de peso é um fator que é indicado em todo paciente que tem hipertensão e está acima do peso. Sempre o médico vai orientar que você perca peso, que faça atividade física, coma menos sal, né? Todas essas orientações. Então, no obeso mais severo, né, que são os pacientes que a gente trata como cirurgiões bariátricos, a gente imaginou que talvez a cirurgia pudesse trazer um benefício a mais, além de só perder peso, mas talvez a gente tivesse um impacto na questão da hipertensão. Então foi essa a ideia do trabalho, para a gente tentar oferecer mais uma possibilidade, né? Não é uma possibilidade isolada, mais uma possibilidade de tratamento desses pacientes. Nós sabemos que cerca de 1/3 dos pacientes obesos têm hipertensão. E qual foi o resultado do trabalho? Houve uma remissão dessa hipertensão, diminuição de medicamento? Dá para falar alguma coisa sobre os seus resultados? Então, só para os nossos amigos internautas entenderem, o trabalho ele se baseou em 2 grupos, porque é um trabalho que a gente faz a comparação de tratamentos. Então, num dos grupos, os pacientes mantiveram o tratamento com medicação e orientação nutricional e todos os aspectos que a gente faz rotineiramente. E no outro grupo, também as mesmas orientações, mais a cirurgia. Então, os pacientes eram semelhantes, todos estavam tomando pelo menos 2 medicações. Como o Dr. Luiz falou, o paciente obeso tende a tomar mais remédios, né, porque a obesidade, ela... É importante dizer que a obesidade aumenta, por exemplo, a adrenalina, vamos chamar assim para ser mais fácil de entender, né? O paciente obeso tem mais intensamente o sistema que a gente chama de simpático, né? Então, ele tem mais inflamação dos vasos. Então, vários fatores que contribuem para piorar a hipertensão. E o que nós observamos, a gente já está com um acompanhamento de 3 anos desses pacientes, né, no mínimo 3 anos, é que os resultados até foram surpreendentes, né, porque a gente sabe, como foi dito, que tem fatores genéticos, tem outros fatores que interferem na hipertensão, e então até nos surpreendeu o nível de melhora desses pacientes. Com a perda do peso. Então nós temos hoje, com 3 anos de acompanhamento dos pacientes que fizeram a cirurgia, em torno de 40% deles estão conseguindo se manter sem medicação, com a pressão abaixo dos ditos 140/90. Então, por que não foi todo mundo? Justamente porque... Outras causas. Sim. O Dr. Luiz falou, tem vários fatores envolvidos. Então, por exemplo, o paciente que tem uma genética familiar que tende a ter hipertensão, a gente conseguiu, às vezes, melhorar um pouco. Então, uma parte dos pacientes não é que ficou sem remédio, mas diminuiu a dose, o número de número medicamentos. de remédios. E uma coisa importante, né, Carlos, porque a gente participou junto do trabalho, é que a gente começou a notar
a melhora do controle da pressão, mesmo antes deles diminuírem o peso de uma forma mais importante. Né? Isso é muito interessante, Luiz, essa lembrança, porque... No começo, então, depois da cirurgia, já tinha uma melhora. A gente tinha visto isso com diabetes, né, Valese? Que também os pacientes tinham uma melhora que surpreendia até na fase inicial. Então, aparentemente, a cirurgia, hoje tem muitos estudos sobre isso, ela tem mudanças hormonais, por exemplo, que a cirurgia causa, e vários hormônios que contribuem para a melhora dessa parte metabólica. Então, melhora o diabetes, melhora a pressão por outras vias, melhora a inflamação. Então, mesmo antes do paciente perder muito peso, ele já está melhorando. É bem interessante isso, né? Agora, um recado importante para os pacientes que fizeram cirurgia e tinham hipertensão. Se você deixou de tomar remédio, é uma coisa excelente, mas você não pode deixar de acompanhar. Sim. Porque uma parte dos pacientes, isso a gente observou também, pode voltar, a hipertensão pode voltar. A pressão pode voltar, ao passar do tempo, a subir. Justamente porque existem outros fatores relacionados. Né? Então, na verdade, assim, a cirurgia tem um benefício grande, mas não podemos dizer para o doente, você está curado e esquece. Isso daí é proibido, eu acho que é uma grande mensagem isso, assim, teve hipertensão, foi para a cirurgia bariátrica, porque realmente estava muito acima do peso, melhorou da hipertensão, mas continua acompanhando. Volta no seu cardiologista pelo menos uma vez por ano, mede a pressão em casa. Se a pressão começar a subir, você tem que ver se não precisa. Às vezes vai tomar uma dose menor de remédio, mas vai precisar de uma medicação. Aliás, Esquiavon, isso é bom que os internautas saibam. Isso que o doutor Esquiavon muito bem lembrou em relação à hipertensão. Todos os pacientes operados, sejam com diabetes ou sejam exclusivamente porque estavam muito acima do peso, é importantíssimo o acompanhamento. O acompanhamento com o seu endocrinologista, com a sua nutricionista, enfim, esse paciente, ele obrigatoriamente tem que voltar, porque o resultado vai depender muito desse acompanhamento a longo prazo, né? E vale o mesmo gancho, né, que a gente pode falar, até não só aproveitando, né, para esses que foram submetidos à cirurgia, mas isso vale até para quem faz o tratamento de hipertensão, porque existe esse conceito de que tomou remédio, a pressão baixou, agora eu não sou mais hipertenso. Ontem mesmo eu atendi no consultório isso. Não, doutor, mas a minha pressão agora está boa, então eu não sou mais hipertenso. Aí eu vou falar, não, você é hipertenso, mas está controlado. E então vale o mesmo raciocínio. Quem é hipertenso e tinha o motivo da obesidade como um dos principais fatores, ele tem a condição inicial, ele deixou de ser, em alguns casos deixou mesmo de ser, porque ficou bem controlado, mas ficou lá uma possibilidade, por isso que o acompanhamento é muito importante. Mas você citou que os pacientes hipertensos eles chegam a ter até problemas no coração, coração dilatado, coração mais espesso, e com a melhora da hipertensão, há uma melhora também morfológica do coração? Existem vários estudos e várias observações, mesmo na prática clínica, que a gente vê. Controlou a pressão, alguns casos extremos que o coração, além de dilatado, a força do coração estava diminuída e aí ele tem sintoma de insuficiência do coração, muita falta de ar, etc., inchaço. No momento que eu controlo a pressão, e principalmente quando tem uma causa, né? Por exemplo, aí no caso da obesidade, e outras causas que a gente vê, até apneia do sono, ou um problema no rim, se a gente corrige esse problema, o coração ele volta, em determinadas fases, ele pode voltar a funcionar até normal, a força volta ao normal. Por isso que é importante o diagnóstico rápido, se tiver uma causa, no caso aí da obesidade, corrigir a obesidade, ou mais rápido, ou até mais demorado, pode até reverter essas condições ruins do coração. E mesmo o do rim pode reverter, mas é um pouquinho mais lento. E o rim ele é o último a ser lesado. E aí o coração é um pouco mais rápido, o comprometimento, então a reversão é mais rápida. Também. Mas mesmo o rim também pode ter benefício. Esquiavon, os pacientes devem ter perguntado muito para você isso, quando você indica a cirurgia no paciente hipertenso, ele fala assim, doutor, mas eu não sou mais grave, eu não tenho mais chance de morrer no procedimento? O que você tem a dizer? Então,
Sim, isso é comum, né, dos pacientes. Isso até não são só os pacientes, não. Tem até uma conceituação até entre médicos, né, de que cirurgia bariátrica às vezes não pode ser indicada se o paciente tem muitas doenças, muitas complicações, né, porque aí é muito arriscado. O que eu tenho a dizer é o seguinte: a gente sempre faz, você sabe disso, Valese, avaliação multidisciplinar, né? Nossos pacientes passam no cardiologista, no endocrinologista, às vezes passam com o nefrologista e outras especialidades, além das nutricionistas e do psicólogo, né? Ou do psiquiatra. Então, o paciente bem avaliado, controlou a pressão com a medicação correta, controlou o diabetes ou outras doenças que ele tiver, a cirurgia pode ser feita com segurança, né? Eu não faço, mas se faz cirurgia cardíaca, se faz cirurgia neurológica, ortopédica, pacientes às vezes muito idosos, com várias doenças. Então, a cirurgia pode ser feita com segurança, mas tem que estar controlado. É claro que assim, a gente não vai pegar um paciente que tem pressão lá de 20, de 18, 20, na medida e colocar ele no centro cirúrgico. Sim, claro. Eu tenho aqui umas perguntas dos internautas, aliás, agradeço a participação e eu gostaria de ressaltar da Margarida Lima, que graças a Deus, aos médicos que fizeram cirurgia bariátrica do meu filho, ele está muito bem. Olha que coisa bacana. Muito obrigado por essa mensagem. E também tem uma outra mensagem aqui. Deixa eu ver. Olha aqui, da Larissa Lemos, que falando exatamente sobre o nosso tema. Quando eu tinha hipertensão, eu era obesa e tinha hipertensão arterial, aí eu fiz a cirurgia bariátrica, está controlada e sem medicamento. Agora tem uma outra pergunta aqui do nosso internauta, que é sobre a insuficiência venosa. Eu vou fazer para vocês, porque às vezes muitas pessoas confundem a hipertensão com a insuficiência venosa, as varizes. Então, eu vou fazer essa pergunta para o Luiz, que é o clínico aqui senão o Schiavon vai querer operar a varize da paciente. Então, se o paciente com insuficiência venosa, ele pode fazer a cirurgia, quais são os cuidados? Bom, acho que é importante distinguir, isso é o que a gente sempre fala, porque é comum o paciente falar, não, eu tenho um problema de circulação, e aí a gente sempre fala que você tem dois tipos de problemas de circulação, aqueles que são mais graves e que são relacionados ao diabetes, a pressão alta também é uma das causas, é a obstrução das artérias, que vão levar a uma dor na perna para caminhar, até nos casos extremos a gangrena, né? Essa é o mais grave. Isso a gente detecta pelo exame clínico, às vezes o ultrassom é necessário, mas esse é um tipo de obstrução das artérias, que conduzem o sangue com oxigênio para os membros do coração. Isso pode, eventualmente, em alguns casos, ser um problema para a cirurgia bariátrica, né? O paciente com uma obstrução muito grave das artérias pode gerar um problema. Do lado das veias, que é muito mais comum do que o problema das artérias, elas dão as varizes. Em paciente obeso é muito comum ter insuficiência das veias e as varizes. Agora, para impedir uma cirurgia, só se tiver muito assim, não é que impede, mas um cuidado especial é com o risco de trombose quando existem essas varizes. Aí tem que fazer uma precaução a mais, e aí o Carlos pode falar também essa questão. A gente trabalha muito com pacientes, infelizmente a obesidade é um problema de saúde muito frequente hoje e cada vez mais esses pacientes têm outros problemas de saúde, né? A gente sabe que a gente tem que cuidar para fazer uma cirurgia bariátrica de vários aspectos. Então, quando você tem esses quadros de varizes, né, que é o termo que todo mundo conhece, né, a gente toma várias precauções. Então, entre as precauções, os pacientes já até sabem disso, é o uso de meia elástica, né, que vai ajudar durante a cirurgia a prevenir e depois da cirurgia também. A gente usa, em várias situações, é muito comum, um tipo de uma bota
que fica fazendo uma pressão nas pernas dos pacientes, então isso ajuda a circulação do sangue das veias. E o terceiro fator, na verdade não é o último, tem mais um, a gente usa uma medicação, que é uma injeçãozinha que se dá na barriga, que nem uma injeçãozinha de insulina, mas não é insulina, que vai alterar um pouquinho a coagulação e vai prevenir a trombose. Mas tem um outro aspecto que é fundamental, que é caminhar. Né? Todos os nossos pacientes são orientados a caminhar, às vezes no primeiro dia da cirurgia, se ele estiver bem acordado da anestesia, que caminhe. Né? E aí a gente vai prevenir esses quadros. Tem uma pergunta aqui da Cristina Aquino, essa também é para o Luiz, que ela está com receio, está perguntando se hipertenso pode fazer exercício físico. Bom, pode e é recomendado. A única questão é que todo paciente com hipertensão arterial, para ter uma recomendação de exercício e atividade física regular, precisa ter uma avaliação cardiológica ou no clínico, que seja, para ver se a capacidade para o exercício, se tem algum risco associado, porque depende do nível de pressão também, a gente não indica de imediato. Se o paciente tiver acima de 18/10 de pressão, por exemplo, ele vai ter que controlar um pouco mais a pressão para poder ser liberado para o exercício. O exercício é recomendado para o hipertenso, faz parte das ações que a gente faz que abaixam a pressão, mas sempre a recomendação do exercício e do que vai poder fazer após uma avaliação médica. Bueno, eu queria completar uma coisinha sobre o nosso estudo, que eu acho que no aspecto que eu falo que a gente trabalha em equipe e que isso ajuda muito os cardiologistas, os clínicos a cuidar dos pacientes, que a gente sabe, o Luiz já passou um pouquinho sobre esse assunto, que o paciente que toma muitas medicações adere mal ao tratamento. Né? A gente sabe, vai ficando mais velho, precisa tomar uns remedinhos, você sabe que você esquece, o remédio às vezes dá um efeito... É caro, às vezes dá um efeito colateral, você já não gosta de tomar. Então, e aí vem a cirurgia que traz esse benefício. Então, nem todo mundo fica sem medicação, mas muitos ficam com menos remédio. E isso ajuda na adesão ao tratamento. Né? Se você precisa tomar 1, 2 remédios por dia, é relativamente tranquilo. Você toma tal. Quando você precisa tomar 5, 6, é mais difícil. Ele sabe que esse é um dos problemas, às vezes, que os cardiologistas enfrentam. O paciente não trata direito, e aí tem um AVC, tem uma coisa, porque não estava tomando remédio. A gente faz uma conta simples, às vezes os números ajudam, né? E os estudos mostram o quanto pode reduzir da pressão por cada ação de hábito de vida saudável, e aí se inclui a perda de peso, que pode ser, se o indivíduo conseguir sem a necessidade da cirurgia, muito bem, mas os casos que precisa, a cirurgia vai ajudar. E a perda de peso é a que mais tem impacto em a quantidade de número do valor de pressão que reduz. Então, perda de peso. Se a gente vai juntando, eu costumo fazer essa conta, perder peso, consumir menos sal, atividade física regular, consumir menos álcool, se a pessoa que é obesa fizer tudo isso, ela vai conseguir um ganho de redução, de diminuição do valor de pressão igual a 2 ou 3 medicamentos. Então, às vezes, a conta é mais ou menos assim que a gente faz. Só para dar o exemplo do número, chega a 25 milímetros de mercúrio, essa queda se juntar tudo. O que é o 20 milímetros, 2,5, se é uma pressão, por exemplo, de 15 por 10, perder 25 vai para 12,5. Excelente. Então, é excelente. Então, isso com essas mudanças, e cada um com o seu peso. Então, como o Schiavone falou, às vezes substitui mesmo a necessidade da medicação ou diminui a necessidade. Bom, como nós estamos com o tempo e o assunto está indo muito bem no debate aqui, e nós estamos com dois pesquisadores, o Luiz e o Schiavone, eu vou aproveitar e colocar um outro assunto, já que é muito comum os pacientes obesos terem a hipertensão e também o diabetes, alteração da glicemia.
O Schiavon é um cirurgião bariátrico. O que você tem a falar sobre... Nós vamos começar primeiro com o Luiz. O diabético, sempre fica mais fácil para você. O diabético, o que você tem a dizer sobre o diabetes, resumidamente, e principalmente o obeso diabético e a cirurgia desse paciente? O diabetes também, ao lado da hipertensão, é uma doença crônica que atinge vários órgãos e o principal defeito é a insulina que é produzida pelo pâncreas não funcionar adequadamente e não ajudar a célula a colocar o açúcar e utilizar o açúcar, então o pâncreas acaba sendo sobrecarregado. E ele, não controlando, ele vai afetar vários órgãos também, o coração, o rim, etc. Então, precisa se combater e com a obesidade aumenta a chance. Então, o tratamento da obesidade é um fator muito importante no controle do diabetes. E hoje o controle do diabetes tem sido valorizado, inclusive pelos cardiologistas. Hoje a gente faz combinações de estudos e inclusive de conversas, cardiologistas, endocrinologistas, porque a gente trata muito o paciente diabético, porque o paciente diabético tem muita hipertensão, tem muito problema cardíaco. E a redução do peso é fundamental para o controle do diabetes, a atividade física. E aí, no caso, a cirurgia bariátrica entra como um fator que, além da perda de peso, a gente sabe, como o próprio Schiavon falou, essas mudanças hormonais ajudam no doente controlar melhor o diabetes. Então, é importante as duas coisas associadas. Quando tem hipertensão e diabetes é pior ainda, e para o rim principalmente. Então, o tratamento hoje inclui Hoje a gente tem um número de remédios para controle do diabetes até que não existia antes, novos, que tem impacto no coração, e a perda de peso aí é fundamental. Eu acho que dentro dessa missão da sociedade, que é levar informação para o nosso público, eu vou, antes de você falar especificamente sobre a cirurgia, eu queria que você conceituasse o que é cirurgia metabólica, que às vezes as pessoas escutam e não sabem exatamente e confundem a cirurgia bariátrica e metabólica. Schiavon, com você. Então, eu tento sempre explicar de uma forma, tentar ser o mais simples possível. O nome consagrado, clássico, é cirurgia bariátrica. Bariátrica vem por causa da origem da palavra, é por causa do peso, né? Então, a cirurgia que trata o peso, né? A diminuição do peso, né? Quando a cirurgia começou a se mostrar interessante do ponto de vista de outros problemas de saúde que vinham junto com a obesidade, o diabetes foi muito estudado, a hipertensão, alteração de colesterol, apneia do sono, várias doenças que acompanham a obesidade. Colesterol elevado. Surgiu o nome metabólica, porque, na verdade, a gente sabe hoje que a cirurgia ela interfere no metabolismo da pessoa e por isso que melhoram várias doenças, né? Eu hoje acho que o nome correto, ou não correto, mas pelo menos o melhor nome deveria ser cirurgia metabólica, porque ela é um nome, não é uma questão de só peso, é uma questão de melhorar várias questões e o peso está relacionado ao metabolismo também. Então, para mim, o nome certo da nossa cirurgia seria cirurgia metabólica. Mas, como tudo na vida, assim, o nome bariátrico é consagrado. Aos poucos, talvez as pessoas vão entendendo, mas é importante dizer o seguinte, a cirurgia em si é a mesma, né? É a nomenclatura só que mudou por causa desse aspecto que a gente não está tratando mais só a questão do peso. Está tratando outras doenças que têm a ver com o metabolismo da pessoa, né? Até para as pessoas entenderem que muita gente chega no consultório, você sabe disso, fala, doutor, acho que meu metabolismo é muito lento, né? E pior que eles não estão errados. Não. Existe essa variabilidade mesmo. Tem pessoas que têm um metabolismo mais lento e aí tem mais dificuldade de perder peso. Né? Nessa linha de lentidão, né, isso você falou em termos de pesquisa, a gente vê isso e lá mesmo lá no hospital, os estudos foram feitos por colesterol, por exemplo, é bem consagrado que pacientes que têm um triglicérides mais alto, eles retiram o triglicérides, tem uma forma de você ver isso, de uma forma mais lenta.
Então, a retirada dos triglicéridos é mais lenta. Então, não deixa de ser um metabolismo mais lento. E vale para o colesterol. A glicemia, na verdade, também. Então, é mais lento. E isso está ligado à pessoa perder menos peso, ter dificuldade de perder peso. E aí, nesse sentido, a cirurgia pode entrar como Já que você falou que, do ponto de vista fisiológico, vale a mesma coisa, e do ponto de vista de resultados? Nós estávamos falando até agora da hipertensão, os resultados que o seu trabalho magnificamente demonstrou são muito bons. Para a glicemia, para o diabetes, são resultados também assim tão promissores? Então, o diabetes até, acho que a mídia até se falou muito, né, da cirurgia que ia curar o diabetes, né? A gente até hoje, olhando para trás, acha que houve um exagero e um certo erro até na educação dos pacientes, que nem eu falei, de pensar que estão curados e abandonarem o tratamento. Então, o diabetes também melhora. A gente hoje, até autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, pode operar pacientes diabéticos com obesidade que a gente chama de grau 1, né? Que é uma obesidade, vamos dizer, mais leve, entre aspas, né? Quem é diabético e não está sendo bem controlado com as medicações, apesar do tratamento intensivo com endocrinologista, tudo, hoje a gente pode oferecer o tratamento cirúrgico pela cirurgia metabólica, bariátrica e metabólica, né? Então isso está autorizado. E a gente tem uma melhora, sim. Mas vamos lembrar de novo, igual a hipertensão, uma parte dos pacientes vai conseguir ficar sem remédio, é verdade. Uma parte dos pacientes vai reduzir o número de medicamentos, o que também é benéfico. E, infelizmente, uma parte dos pacientes não vai mudar nada, porque tem outros fatores envolvidos, né? Ou, às vezes, até a doença já também está avançada num nível que você não consegue reverter. Isso também acontece. E é difícil identificar antes quem vai ter tal resposta. Talvez com os estudos, e a gente fazendo esses estudos, a gente olhando para trás, né, os resultados, por exemplo, do estudo que você fez e a gente participou, a gente pode ter essa resposta. Olhando para trás, né, esse paciente está sem remédio. Mas como é que ele era antes? Sim. O que ele tinha de especial que... Olha, ele respondeu. E assim, juntar todos os casos que ficaram sem remédio, será que tem alguma coisa que, antes da cirurgia, a gente pode identificar? Isso é uma coisa boa da gente tentar analisar. Né? Sem dúvida. Assim, se você consegue saber quem que vai melhorar, fica mais fácil de escolher o tratamento. Né? Mas hoje a gente ainda não tem essa... Existem algumas tabelas, algumas fórmulas para você ter uma ideia. No diabetes tem alguns exames que dão uma ideia da função do pâncreas, se o pâncreas ainda está funcionando bem. Mas, assim, mesmo a gente não tem certeza quem que vai melhorar bastante, quem que vai melhorar um pouco e quem, infelizmente, às vezes não vai melhorar. De qualquer forma, também não quero deixar as pessoas que estão com uma obesidade mais importante falar, poxa, mas se eu não melhorar, o que adiantou? Mas sempre tem um benefício no sentido de que você perdeu peso, você ajudou na função do coração, o coração vai trabalhar mais fácil. Então você melhora outras coisas, mesmo que você continue a ter que tomar remédio. É importante pensar que assim não foi perdido o tratamento. De modo algum, de modo algum. Sempre benefício vai haver. Agora vamos para o aspecto prático. Nós vamos voltar à hipertensão. Eu sou um obeso e com hipertensão eu vou consultar o Dr. Schiavon e com a intenção de fazer a cirurgia. Ou não pensando na cirurgia, eu vou consultá-lo. O que você tem para me dizer em relação a possibilidade de eu fazer a cirurgia por causa da minha hipertensão? Bom, hoje a gente continua seguindo as regras que no Brasil são feitas pelo Conselho Federal de Medicina, mas também no mundo praticamente é a mesma coisa, em maioria dos países. Quem que a gente poderia oferecer a cirurgia bariátrica hoje? Se você chegar no meu consultório, a gente pesar você, ver sua altura, a gente vai calcular o índice de massa corpórea. E você é um hipertenso, então você está lá tomando remédio, está controlado, mas você precisa tomar o seu remédio diariamente e tal. Você
se tiver o índice de massa corpórea acima de 35, que seria a obesidade grau 2, Sim. Então, a partir de 35, na pessoa que tem uma hipertensão definida em tratamento, eu estou autorizado a indicar a cirurgia para você. Então, não é uma coisa complicada de entender. Então, sou hipertenso, eventualmente até sou diabético também, tenho outras doenças, mas vamos dizer que sou só hipertenso e tenho uma obesidade caracterizada pela classificação como grau 2 ou grau 3, que seria acima de 35 de índice de massa corpórea, a gente poderia indicar a cirurgia sem incorrer em nenhum erro. Claro que com todas as avaliações, todo o controle e tal. Abaixo de 35, hoje, ainda se caracteriza por uma situação que a gente chama de experimental, de investigação. Então, para você indicar numa obesidade, que nem já no diabetes está autorizado, ainda a gente não tem estudo suficiente para hipertensão. Perfeito. Aqui temos mais uma mensagem muito boa de uma internauta, a Monize Almeida, que ela foi submetida a uma cirurgia bariátrica há 2 meses, era hipertensa, ela está muito satisfeita com o resultado, com a equipe médica, porque ela já está sem remédio. A pressão, a hipertensão está controlada. E ela falou que é importante manter o acompanhamento. Sim, aquilo que já foi dito. E ela falou uma coisa aqui, Esquiavon, bypass, né? Bypass. Então nós temos aqui um tempo, eu queria que você desse uma palha para o nosso internauta, os tipos de cirurgia. O pessoal fala bypass, sleeve, como que funciona isso? Essa é uma boa discussão. Se um dos nossos internautas fosse nos nossos congressos, ele ia falar, meu Deus do céu. Não, acho que não falar qual é, entrar no aspecto qual é melhor ou pior, os benefícios de uma ou outra, mas as diferenças anatômicas e resultado. É importante dizer algumas coisas. Hoje, existem... Às vezes o paciente fica até meio confuso, porque existem vários tipos de cirurgia, a gente às vezes, o paciente lê um monte de coisa e fica difícil escolher. Mas assim, sendo bem criterioso, a gente basicamente tem 2 cirurgias consagradas hoje, que são as mais utilizadas. Uma chama-se bypass, tem outros nomes, mas é um nome muito usado, e a outra se chama sleeve, ou gastrectomia vertical. Basicamente, a diferença das duas, as duas fazem uma redução do estômago. O formato do estômago é um pouco diferente, mas as duas reduzem o tamanho do estômago. No caso do bypass, além de reduzir o estômago, você faz um desvio do intestino. Então você mexe também no intestino. No caso do sleeve, você só faz a redução do estômago e não mexe no intestino. Claro que existem diferenças. Eu diria que as principais, primeira delas é na questão que muitos pacientes perguntam, na questão da nutricional, né? Como é que vão ficar as vitaminas, o que eu tenho que fazer. Então é importante. Nas 2 cirurgias, o acompanhamento é fundamental, mais uma vez insistindo nisso. Quando você faz bypass, você tem que ter mais cuidados com algumas vitaminas. Então, principalmente a questão do ferro, do cálcio, da vitamina B12, tem outras, mas são as principais, você tem que cuidar mais. No sleeve, como não tem a parte intestinal, não é que você não tem que cuidar, mas a chance de você ter problemas é um pouco menor. É um pouco menor, mas elas existem. Então, por isso que tem que acompanhar. Tem algumas questões importantes hoje. Por exemplo, paciente que tem muito refluxo, que é uma doença comum, né? Você sente aquela azia, aquela queimação, tem gente que queima até a garganta. Uma pergunta exatamente sobre isso aqui. Então, aí faz endoscopia, tem esofagite, né? Um nome meio esquisito, mas é a inflamação do esôfago. Veja, isso é uma questão que alguns cirurgiões não vão concordar muito, mas eu, na minha conduta, se o paciente tem essa esofagite, esse refluxo muito intenso, eu não indico sleeve. Qual é o motivo? O motivo é que tem vários estudos hoje mostrando que o sleeve aumenta a chance de você ter refluxo. E às vezes um refluxo bastante intenso. Então, essa é uma questão que tem que ser avaliada pelo seu médico. Você tem muito refluxo, tem muita azia, a endoscopia mostrou esofagite importante, talvez sleeve não seja a melhor cirurgia. O bypass, ele, ao contrário do sleeve, ele trata o refluxo. Então essa é uma diferença importante.
E claro, você tem que conversar com o seu médico, tem que ver o que o seu médico também indica para você, porque a minha visão também não é uma coisa que todo mundo concorda, mas eu acho que a pessoa mais habilitada para dizer qual a melhor cirurgia é o seu médico, né? Eu sei que tem pacientes, às vezes, que já chegam pedindo uma cirurgia. Acho que acontece com vocês também, doutor, eu quero tomar esse remédio, não quero aquele, porque o meu vizinho tomou esse e foi ruim. Mas, assim, a gente tem que explicar vantagens e desvantagens. Claro que o paciente tem que ajudar a decidir, mas você tem que explicar vantagens e desvantagens. Tem que explicar de cada um o procedimento. Você acha que está bem entendido? Eu acho que esclareceu para o nosso espectador. E agora, um paciente, Luiz, procura, ele fez o bypass lá com Esquiavon, e ele está precisando tomar ainda algum remédio para a sua hipertensão. Vai ter algum problema? Não tem problema, não. Isso é uma pergunta muito recorrente. Não, é recorrente até no meio médico, não só entre os pacientes. A gente tem uma dúvida. Fez a cirurgia metabólica ou bariátrica, como é que fica a absorção das medicações, né? Pelo que a gente vê na prática clínica, não muda, né? Não muda. A maioria depende do metabolismo, principalmente às vezes do rim, né, do fígado, e a absorção não muda muito após a cirurgia. As medicações que são usadas anteriormente, a retirada das medicações, e aí seguindo o que o Esquiavon falou, depende do médico, o médico que vai orientar, não é assim, fiz a cirurgia, eu vou parar de tomar o remédio por conta própria. Não. Sua pressão está melhorando, vamos tirar um. Se a pessoa tomar 2, 3 medicamentos, vamos tirar um, vamos ver como fica, tira 2, aí, opa, ficou bom, então pode manter sem remédio, mas sempre com acompanhamento. Né? Sempre com acompanhamento. Perfeito. Olha, estamos encaminhando para o final, se alguém tiver alguma pergunta, nós temos ali a Ângela, que está anotando tudo, ela vai nos encaminhar. E algumas considerações finais, alguma mensagem que o Luiz gostaria de deixar? Bom, a mensagem final, primeiro, para se fazer o diagnóstico da hipertensão é medindo a pressão. Então, recomendo, a gente sempre está recomendando, fazer uma medição frequente com um profissional de saúde, principalmente quem tem antecedente na família de hipertensão. E, no caso, obeso, paciente obeso, realmente tem que medir a pressão. E só um detalhe que eu não cheguei a comentar, o paciente obeso, para aferir a pressão, é preciso ter, em alguns casos, aquele manguito, que é a borracha, tem que estar o tamanho adequado. Às vezes não está disponível Isso, bem lembrado. Não está disponível no posto ou mesmo no consultório. Mede com o manguito que é de paciente que não é obeso, vai dar um valor errado. Então, esse cuidado precisa ter, principalmente quando compra o aparelho que vai usar em casa. Tem que ver se realmente a borracha é adequada. E fazer a aferição da pressão, cuidar da sua pressão, tornar hábitos de vida, né, bem saudáveis, perder o peso. E nos casos que tem uma indicação da cirurgia, a cirurgia surge como uma opção de tratamento muito importante para esses obesos que têm hipertensão e que estão com uma dificuldade de controle. Esquiavon. Bom, acho que a gente deu várias mensagens, mas eu acredito que a principal é, se você está com uma obesidade que você está imaginando que a cirurgia é uma boa opção, procure o profissional, procure o seu clínico, converse com ele, vá ao cirurgião também ouvir uma opinião, né? Se for indicado a cirurgia, eu tenho certeza que a cirurgia vai trazer benefícios, mas a mensagem mais importante, a gente falou várias vezes aqui, principalmente quando você está lidando com, além da obesidade, outras doenças, hipertensão, diabetes, colesterol alto, ácido úrico, que a gente não falou aqui, também é uma coisa que pode acontecer. Você tomara que você não precise tomar mais remédio, que você fique bem. Essa é a nossa ideia. Porém, o acompanhamento não pode deixar de ser feito, porque, infelizmente, são doenças que a gente chama de crônicas, né? Quando você tem uma doença crônica, ela quer dizer que ela pode estar lá quietinha, porque você operou, você está fazendo tudo direitinho. Mas o acompanhamento, infelizmente, às vezes ela pode voltar. Uma coisa escapa. Então, precisa acompanhar e tomar o remédio se for necessário voltar a tomar. É melhor do que, de repente, ter um problema porque a pressão subiu demais. Sem dúvida. Olha, uma mensagem aqui muito agradável.
que a Monize Almeida está dando parabéns pelo nosso programa e ela disse que nós somos maravilhosos. Ela falou que um de nós é mais maravilhoso que os outros, mas eu não vou dizer quem é. Tá? Isso não... Pode ser quem está de gravata. Isso, exatamente. Ô, Luiz, a hipertensão não é uma doença só de pessoa mais madura? Jovem pode ter hipertensão? Pode, e cada vez mais a gente vê... Mas por quê? Então, tem o lado genético, né? Mas hoje o que a gente vê, um dos principais motivos para o jovem ter pressão mais alta é sedentarismo e obesidade. Isso no adolescente a gente vê. O adolescente com sobrepeso e obesidade é a principal causa de hipertensão. Lógico que não é esses casos que se indica a cirurgia, mas já para ficar atento, que tem que começar lá atrás, né? Não na fase adulta, no jovem também. Já que nós falamos de cirurgias, Schiavon, e os extremos de idade, como que nós temos pacientes nos acompanhando, são idosos ou são jovens? O que você tem a dizer em relação a isso? Primeiro eu vou falar dos mais idosos, né? Não tem mais risco? Isso. Então, como qualquer tratamento médico, clínico ou cirúrgico, eu não vejo que exista um limite fixo de idade. Falar, a partir de 65 anos, como já se falou muito, não pode mais fazer cirurgia bariátrica. Não acredito nisso. Se você tem um paciente de 70 anos que está bem controlado com as suas doenças, o cardiologista falou, olha, ele tem condição de cirurgia e o paciente quer operar, está obeso, não está conseguindo caminhar, eu acho que ele merece o tratamento cirúrgico da obesidade. Porque vamos dizer que ele tem um problema de quadril e precisa fazer uma prótese de quadril, que é comum no idoso. Ele não vai fazer porque está idoso? Então, assim, a cirurgia bariátrica é igual a qualquer outra. Se ele está com condição clínica, pode fazer. O adolescente, principalmente abaixo de 16 anos, é uma discussão grande. Eu, abaixo de 16 anos, hoje no Brasil, a princípio, não está autorizado a operar. Entre 16 e 18, você precisa fazer uma avaliação muito criteriosa, incluindo um pediatra ou ebiatra, né, que é o médico do adolescente, endocrinologista, tal. Você até pode operar, mas tem que ter uma avaliação muito criteriosa pela questão que ainda está numa fase de desenvolvimento, né, tem outros fatores. Mas no idoso, eu diria que se ele tem condição clínica, ele deseja a cirurgia, isso vai beneficiá-lo, eu indico. Perfeito. Você falou muito bem aí sobre as dificuldades que temos em indicar cirurgia no paciente mais jovem. Quando esse paciente é portador de diabetes, uma doença grave que pode comprometer muito a saúde dele, é um pouco mais fácil. Eu diria que, não que a hipertensão não possa comprometer a saúde, mas é mais fácil controlar a hipertensão no paciente mais jovem? Hein, Luiz? A gente vê essa experiência no jovem, que não tem tanta complicação nos vasos, no coração, etc., que com menos medicação e com a adoção de hábitos saudáveis, ele tem mais chance de fazer atividade física e perder peso mesmo sem a necessidade da cirurgia. Em uma boa parte dos casos, a gente consegue controlar melhor a pressão do que um paciente mais adulto. Então, eu acho que a hipertensão, dentro desse contexto de indicação de cirurgia no paciente jovem, está pesando um pouco menos. Ou talvez o diabetes é mais importante, aí a gente vê as complicações maiores nesses casos. A gente vamos ter que observar, né, mais para frente se isso pode mudar. Né? Nós temos aqui uma observação sobre a meditação como método de tratamento da hipertensão. De combater o estresse, né? O que você tem a falar? Na verdade, assim, só colocando o estresse, eu acho que é um fator importante. Todo o estresse aumenta a pressão, mas aumenta no momento do estresse. Então, um susto dirigindo, ou algum estresse maior, no momento do estresse sobe a pressão, mas rapidamente a pressão volta ao valor normal. Isso não quer dizer que a pessoa tem pressão alta. É uma resposta natural do que o organismo tem ao estresse, porque a gente chama de reação de fuga. Agora, o estresse repetitivo, ele altera vaso, ele altera o sistema nervoso que controla a pressão e a pessoa pode se tornar hipertensa pelo estresse repetitivo. Então, técnicas que diminuam o estresse, respiração lenta, aí entra, por exemplo, yoga, meditação, ajudam no controle melhor da pressão. Elas não substituem remédio.
Elas ajudam, é um auxiliar importante. Às vezes a pessoa está precisando tomar 2, 3, não está controlando. Se fizer um tratamento desse, principalmente quando tem um estresse repetitivo maior, pode diminuir a necessidade do remédio, mas ela não substitui o remédio. Eu, como moderador aqui, também vou passar uma mensagem para o público, que o Schiavon tocou nesse assunto, que antigamente nós tratávamos o obeso como uma pessoa que era uma pessoa um pouco, entre aspas, relaxada, por isso ela tinha obesidade. Mas hoje você falou muito bem, o obeso é um doente e que ele tem problemas metabólicos. E, por isso, ele tem que ser tratado, essa obesidade, como uma doença. Existem armas para isso. Uma ferramenta importante é a própria cirurgia, com outros medicamentos, tudo, mas a cirurgia é uma ferramenta importante. O que você tem a dizer sobre o estresse e a obesidade? É possível a pessoa estressada tornar-se obesa só por isso? Qual a relação? Comer demais? Eu acho que o estresse interfere em vários aspectos. A sociedade de hoje comprova isso, né? Cada vez mais estresse e as pessoas estão mais obesas, mais doentes, com mais problema cardiológico, com mais uma série de coisas. Então, assim, claro que o estresse, existem aí algumas fugas e às vezes a comida é a fuga para tentar relaxar um pouco, né? E aí você adota hábitos pouco saudáveis e acaba ganhando peso. Com certeza o estresse tem interferência nisso, né? Cada um faz de um jeito, né? Infelizmente tem gente que emagrece, tem gente que passa a beber, o que é péssimo. Isso, Então tem várias coisas que geralmente respostas. Nada é muito bom o que acontece. Sim. Então eu acredito, e hoje se fala muito, que essas técnicas que você citou, meditação e tal, são excelentes, elas ajudam muito, né? Quer dizer, na redução do estresse, vai melhorar toda a condição de vida do paciente, mas ela não substitui o tratamento habitual, né? Outra coisa também é sempre falar que nós devemos evitar a obesidade pelos fatores associados, hipertensão, diabetes, que nós falamos aqui. Os pais devem dar o exemplo em casa em relação à alimentação, porque as crianças elas não fazem o que nós pedimos, né, ou orientamos, mas sim o que nós fazemos. Então, isso é importante, um ambiente saudável, familiar, com exercício, para que nós possamos ter uma população com uma expectativa de vida, inclusive, aumentada, né? Mas se você atingir a criança hoje, você pode atingir o adulto também. Se você fizer um trabalho, isso tem sido feito pela Sociedade de Cardiologia em escolas, para alterar e mudar essa dieta, etc. E outro dia, não sei como está o tempo, mas eu vi um exemplo numa praça de alimentação, que eu falei que eu ia tirar fotografia, porque os dois meninos, que eram filhos do casal, magros, comendo comida japonesa e sushi e tudo lá, e os dois pais obesos comendo hambúrguer do McDonald's. Desculpa falar, mas hambúrguer. Enfim, então eu quase tirei foto, porque era um exemplo clássico, que o filho é que deveria começar a corrigir os pais, porque os filhos estavam magrinhos, comendo o sushi, enfim. Nós temos alguns segundos apenas, e eu gostaria de encerrar justamente com a mensagem da Vivi Batista Celestino, que o objetivo desse programa, do Body Live, é levar informação à população. A sociedade tem essa missão e nós temos esse compromisso, né? O Luiz, um convidado aqui, está nos ajudando. O Schiavon, como um membro já antigo da nossa sociedade, já participa disso há bastante tempo. E veja a mensagem dela. Ela falou que ela estava pensando, eu imagino, em fazer a cirurgia e estava em dúvida, com medo, mas com o debate aqui ela se sentiu mais tranquilizada. Então, o objetivo nosso não é, de modo algum, dizer que a cirurgia é o benefício, o remédio para tudo, mas é uma grande ferramenta que pode auxiliar aquelas pessoas que têm um comprometimento sempre voltar ao seu médico, à sua equipe multidisciplinar, mas que realmente vai ter benefícios grandes com a diminuição do peso, melhora da hipertensão, do diabetes e de outras comorbidades. Então, estamos encerrando aqui. Eu agradeço imensamente a vocês que nos acompanharam.
e passo a palavra para os nossos convidados para se despedirem. Bom, eu vou deixar o nosso convidado ilustre falar por último agora, né? Mas eu queria mais uma vez agradecer, mandar um abraço aí para todos os amigos internautas que acompanharam o nosso programa e que a gente sempre está à disposição de tirar dúvidas, né? Sempre procure o seu médico para responder suas dúvidas. Não faça cirurgia na louca, pense bem, converse com familiares, com os médicos, que eu acho que isso vai ser excelente. Obrigado primeiro pelo convite, agradeço aos internautas e quem está nos assistindo, eu agradeço toda a iniciativa e sempre é bom e eu gosto de fazer esse trabalho informativo, isso é muito bom, porque é informando que a pessoa se conscientiza do que ela tem que fazer melhor e ajudar no tratamento, qualquer que seja ele. Então, obrigado pela presença, obrigado para quem nos está assistindo. Muito prazer, né? Assim, eu queria muito, né? Eu queria muito fazer essa cirurgia. E por causa da coluna até, né? E por causa do diabetes também, porque o diabetes, ele atrapalha muito a vida da pessoa. E para mim foi assim, nasci outra vez, né? Para mim foi excelente. De vigor, de paz, né? De tranquilidade. E hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu consigo andar tranquila, eu sou mais leve, eu era muito pesada. O diabetes atrapalhava muito também, porque aumentava demais. E agora o diabetes é super controlado. A cirurgia metabólica eu descobri através da internet. A vida mais difícil de uma pessoa com diabetes é ela querer comer e não poder. Isso é triste, porque se comer, ela vai ficar doente e ela vai morrer com certeza. Então, o que é mais difícil, eu acho que é isso. É você ter vontade de comer e não poder.